Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos a terça-feira, dia 13 de janeiro do ano 2026. 13 de janeiro do ano 2026, não sei se você já se deu por conta, mas já estamos chegando na metade do primeiro mês do ano. O tempo passa e passa rapidamente. E a palavra de Deus nos fala lá em Eclesiastes, tem toda uma passagem ali em Eclesiastes que fala justamente sobre o tempo. Tempo de buscar, tempo de falar, tempo de calar, enfim. Ali temos todos os estágios, vamos dizer assim, do tempo. O tempo é o único que nós não podemos reaproveitar. O que passou, passou, e agora continuar para frente. Não podemos voltar ao passado para poder consertar alguma coisa. Então, vivamos hoje, de acordo à santa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que não tenhamos que arrepender-nos no dia de amanhã. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Nosso tema de hoje é continuar falando sobre João, este homem de Deus, este profeta de Deus, que trouxe uma mensagem totalmente diferenciada para o povo daquela época e, por que não, também para nós hoje. Bom dia, Alessandro. Júlio de Castilhos está, nosso irmão Alessandro, madrugador, o homem, pois já, 7 horas, já o sol está quente, já não dá mais para estar na cama. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente, sua família, que a graça de Deus esteja sobre sua casa, sobre Milene, sobre Pedrinho, sobre seus outros filhos, que não me lembro o nome agora, mas que Deus venha abençoá-los poderosamente neste dia tão especial. Estamos começando a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Palavra de Deus, capítulo número 1 do Evangelho de Marcos, verso número 6, que vai dizer da seguinte maneira: E João andava vestido de pelo de camelo e com um cinto de cura em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Estes eram os alimentos de João Batista. O que podemos tirar deste texto para a nossa vida espiritual? O que podemos ver nós neste texto que possa nos alcançar, que possa falar conosco nesta manhã de terça-feira? Que pode nos falar este texto? Aparentemente, é um texto ali que está falando sobre a vida de João Batista, sobre suas vestes e daquilo que ele se alimentava. Agora, a pergunta é: João Batista se alimentava realmente de insetos? Se alimentava realmente de gafanhotos? A resposta é sim. A resposta é sim. João Batista, ele morava no deserto, mas ele não vivia numa bolha espiritual. Ele vivia como os profetas antigamente. Vivia como um consagrado ao Senhor. João não era uma pessoa excêntrica, ele era coerente com a sua mensagem, com a sua própria vida. Não era alguém, dizia recém, que vivesse numa bolha espiritual. Hoje temos muitas pessoas que vivem numa bolha espiritual e não se dão conta ou não percebem
os tempos nos quais estão vivendo e o que está acontecendo ao redor. A palavra de Deus nos chama a viver no Espírito, a ser seres espirituais, porque é o que na realidade nós somos. Mas não podemos ignorar o que está acontecendo ao redor. E João Batista não era um homem que vivesse dentro de uma bolha espiritual e que tudo aquilo que ele fazia era o certo e que os demais deveriam de fazer. João Batista ele trazia uma mensagem de parte de Deus. Veja bem, devemos de frisar isto, que João Batista trazia uma mensagem de parte de Deus. Ele tinha um chamado específico. Aquilo que João Batista estava falando era inspirado pelo próprio Deus. Era inspirado pelo próprio Deus. Não eram pensamentos humanos. Não eram pensamentos dele próprio. Não era a intenção dele falar o que ele falou. Mas tudo aquilo era direcionado por Deus. Assim como também a sua própria alimentação. Deus alimenta os seus filhos. Deus supre em cada uma das necessidades dos seus filhos. Deixa eu tomar um mate aí porque seca a garganta. Em 1 de Reis, capítulo 18, capítulo número 19. 1 de Reis, capítulo número 19, verso número 8. Nós temos um episódio ali que Elias estava desejando morrer, estava desanimado, e Deus vai dar um alimento para Elias. Elias vai se alimentar daquilo que vem de Deus para ele. E quando Elias se alimenta, logo com aquela comida, com aquele alimento que vinha diretamente dos céus, ele vai caminhar 40 noites e 40 dias até Horeb, até o monte de Deus. Nós necessitamos nos alimentar daquilo que Deus nos proporciona. O que Deus nos proporciona no dia de hoje? Ele nos proporciona o alimento espiritual. E por que não também o alimento para o nosso corpo? Porque Deus é poderoso para suprir em cada uma das nossas necessidades. Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele faz coisas que para outros, aqueles mais escépticos, aqueles que não acreditam, não recebem de parte de Deus. Agora, temos o caso de João Batista. Ele vivia no deserto. E quem sustentava João Batista era o Senhor Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que ele comia gafanhotos. Sim, ele comia esses insetos. Primeiro, porque eles eram abundantes no deserto. Ou melhor dito, em segundo lugar, deveríamos de falar isto, que eram abundantes no deserto. Segundo, era permitido o seu consumo pela lei mosaica. Lá em Levítico, capítulo 11, verso 22, vai dizer que daqueles insetos de 4 patas, gafanhoto, eles poderiam comer. Era autorizado por Deus. Não era algo imundo. Era uma fonte real de sustento para João Batista. Às vezes nós buscamos uma fonte de sustento e nós esforçamos, mas que tal nós permitir que Deus venha agir na nossa fonte de sustento? E principalmente no sustento espiritual.
o alimento que devemos de receber do céu, a palavra de Deus, o maná que desce do alto. João 6,35 diz que Jesus é o pão que desceu do céu. Então vamos nós alimentar desse pão. Vamos nós alimentar da palavra de Deus, para que Deus venha agir ao nosso favor. Deus tem compromisso com seus filhos. Deus tem compromisso com seus filhos. Agora, a palavra de Deus diz também, além de João Batista ser sustentado pelo Senhor, por ter alimentos abundantes ali no deserto. É algo interessante, porque quando falamos em deserto, imaginamos aquilo que vemos na mídia ou que vemos em filmes. Eu nunca estive num deserto físico, mas imaginamos aquelas areias que, como o mar, olhamos até o horizonte e é somente areia e areia e areia. E aparentemente ali não tem absolutamente nada. Mas Deus tira do nada para sustentar a seu filho João Batista. O percussor, aquele que veio para preparar o caminho para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali estava João Batista, contra toda perspectiva negativa, sendo alimentado e sendo guardado pelo Senhor. Deus pode fazer isso com você? Pode. Deus pode fazer isso comigo? Pode. Deus pode suprir em cada uma das nossas necessidades, mas não podemos deixar de alimentar o nosso espírito. O nosso espírito necessita ser alimentado pela palavra de Deus. E vamos ver neste versículo número 6 do capítulo número 1 de Marcos, que ele também se alimentava de mel silvestre, abundante também no deserto. Essa era a dieta de João Batista. Agora, lemos a palavra do Senhor. Vemos João reclamar? Vemos ao profeta João Batista reclamar pela sua alimentação? Não encontramos isso. Muitas vezes reclamamos. Porque eu não gosto disto. Porque eu não gosto daquilo. Porque eu não como isto. Porque eu não como aquilo. E muitas vezes Deus está suprindo nas tuas necessidades, e você vai falar que não gosta. Está desprezando as bênçãos do Senhor. Mel silvestre era uma provisão direta que tinha ali João Batista. Era algo não processado, não manipulado e também não religioso. É isso que está simbolizando a mel silvestre, ou o mel silvestre. O mel está representado na palavra de Deus como a palavra viva. O Salmo 119, versículo 103, a palavra de Deus vai dizer que a palavra é mais doce do que o mel. E encontramos vários versículos que falam sobre isto. Que falam sobre que a palavra de Deus é mais doce do que o mel. Era provisão direta da fonte. Era a palavra de Deus direta da fonte que estava chegando para o coração de João Batista. João Batista foi um homem que tinha ousado, corajoso, enfrentou todo um sistema religioso da época, um sistema político da época, denunciou os pecados de Herodes, foi um homem que não se calou, foi um homem que foi usado por Deus, foi um homem que denunciou o pecado.
Agora, João se alimentava da provisão do céu, daquilo que o céu mandava para ele alimentar-se. Faltou algo para João? Não, não faltou absolutamente nada para ele. João, entre outras coisas, através do alimento dele, está nos ensinando, está nos gritando, está nos exortando, está clamando que nós venhamos alimentar-nos também da palavra viva. E essa palavra viva é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando estamos em Cristo, nós devemos de ter uma dependência absoluta dele. Era o que tinha João também. João tinha uma dependência absoluta de Deus. Deus deixou faltar algo para João? Não. Não faltou absolutamente nada para o profeta. Não faltou absolutamente nada. Nem no espiritual, nem no físico. Agora, imagina passar uma vida alimentando-se de cafanhoto e mel silvestre. Imagina se passar uma vida comendo somente feijão. A diferença é que a provisão vinha do céu. A diferença é que Deus está falando sobre os alimentos de João. A diferença é que Deus está nos ensinando através dos alimentos do profeta João Batista. Ele está dizendo para nós sair de uma bolha religiosa que existe nestes dias de hoje, onde tem pessoas que são tão santas que não dá para chegar nem sequer perto deles. Tudo é pecado, tudo é do diabo, entregam tudo para o diabo. O diabo não tem absolutamente nada. O único que é a propriedade exclusiva do diabo, sabe o que é? E está registrado no Evangelho de João, é a mentira. É a mentira. Ele é mentiroso desde o princípio. Agora, o demais, aquilo que nós temos, é Deus quem nos otorgou. Agora, está em nós fazer um bom uso ou um mau uso daquilo que Deus colocou neste mundo. Mas voltando a João, os líderes daquela época, e isto fala muito também da liderança religiosa dos nossos tempos de hoje, eles se alimentavam de poder, de status e, por que não também dizer, da corrupção. Eles se alimentavam disso. Era o alimento que eles tinham. Aí temos uma diferença entre aqueles que estavam com as suas vestes pomposas dentro do templo e João Batista que estava no deserto, vestido com pele de camelo, um cinto sobre seus lombos, comendo cafanhoto e mel silvestre. Tudo isto vinha diretamente do Senhor. Ao olhar humano, se nós olhamos com nossos olhares críticos, humanos, apresentamos a João Batista e um pastor dos nossos dias, um apóstolo, um mestre, enfim, com seus ternos finos, com seus relógios caros, com seus anéis de ouro, anéis apostólicos, alguns, anéis de pastor, anéis de bispo e tantas outras coisas mais. E olhamos para esses homens com olhos humanos e olhamos para João Batista. Vamos acreditar mais nesses homens, porque eles têm status, têm poder.
e vamos deixar a João Batista. Vamos dizer que é um louco que anda aí pelo mundo. Mas é justamente esses que Deus chamou. A palavra de Deus diz que o Senhor chama aos loucos deste mundo para envergonhar os sábios. Elias, recém estávamos falando de Elias, ele se queixa para o Senhor. Ele vai dizer: Senhor, fiquei somente eu. Teus filhos me buscam e querem matar-me. O Senhor vai dizer para ele: levanta-te, Elias, porque ainda ficam 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Temos um remanescente? Temos. Temos um povo que ainda não se corrompeu? Temos um povo que ainda não se corrompeu. Mas sabe o que está acontecendo nos nossos dias com a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Que está aparecendo mais o joio. Porque o joio, ele se esforça para aparecer. O joio quer chamar a atenção. O joio quer aparecer. O joio quer estar presente em todo lugar. O joio é aqueles que buscam a fama, que buscam o poder, que buscam o status. E quando falamos de poder dentro da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é dominar as multidões, é poder dominar as pessoas, falar para elas o que devem comer, como devem vestir, como devem andar, como devem caminhar, como devem tratar sua esposa, como deve ser o seu relacionamento, com quem devem de casar. É um poder manipulador que temos hoje, não somente dentro da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porém também no mundo. Bom dia, nossa irmã Elba, na cidade de Artigas, Uruguai. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã, junto à sua família. Que a graça de Deus esteja sobre a tua casa, minha irmã. E existe esse poder. Alguns falam dos seus seguidores, quando nós devemos de formar discípulos para Cristo. E nós não somos donos das almas. Não fui eu que morri numa cruz e ressuscitei. Foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que entregou a sua vida por cada um de nós. E era tanto na época de João a corrupção, o poder que aqueles líderes religiosos ostentavam, que em João capítulo número 2, verso número 13, nós vamos encontrar de que Jesus vai chegar ao templo e vai fazer uma grande limpeza. E eu acredito que na época em que estamos vivendo, vai haver uma grande limpeza. Aliás, já está acontecendo. Uma grande limpeza na seara do Senhor. Na seara do Senhor. Mas não é motivo para nós desanimar diante dos escândalos que estão aparecendo e que irão aparecerem cada vez mais. Quanto mais aquele dia se aproxima, aquele que está em trevas será revelado. Ele vai aparecer. Agora, a mensagem de João era primordialmente: volte ao deserto. Suas vestes, seu alimento estava no deserto. No deserto está a provisão de Deus. No deserto é quando Deus vai falar conosco. Voltem à simplicidade. A simplicidade do Evangelho. O Evangelho é algo totalmente simples.
Volte à obediência, a obedecer a palavra do Senhor, a caminhar novamente com o Senhor. Deixemos de questionar a palavra de Deus e ver se era para aquela época, era para esta época, se está falando comigo ou não. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Tem outros por aí que querem modificar a palavra de Deus, querem fazer uma nova tradução da palavra de Deus. Até mesmo aqui no Brasil teve alguns rumores de alguém aí que está na mídia, trabalha na televisão, que estava com a intenção de modificar a palavra de Deus. Obediência. Mas não podemos também deixar de falar que João estava chamando. João estava dizendo: voltem ao arrependimento. Voltem ao arrependimento. As igrejas estão cheias de pessoas não arrependidas. Não arrependidas. A mensagem de João estava dizendo: não mais remoço, mas retorno sim ao Senhor. Arrependimento. Búsqueda do Senhor. Mudança de vida. A mente renovada. É isso que nós necessitamos nestes dias de hoje. É a renovação da nossa mente. Romanos capítulo 12, verso número 2, nos fala disto. É uma transformação total da nossa mente. Como pensávamos ontem, já não pensamos mais hoje. As pessoas têm remorso, mas não abandonam o pecado, porque não têm arrependimento. Hoje vemos muitos sermões, palestras, mas não mudança de vida. Devemos de ter mudança. Tem pessoas que são donos da ética, da moral, dos bons costumes, mas não enxergamos absolutamente nada de diferente na vida dele. Muitas vezes, dentro das suas quatro paredes, são carrascos da sua própria família ou das suas próprias vidas. São carrascos. Não existiu mudança. A mensagem de João é uma mensagem atual? É. Vamos nós passar uns minutinhos do nosso tempo hoje. É uma mensagem atual? É. Jesus não corrigiu a mensagem de João. Ao contrário, Jesus vai confirmá-la. Jesus não suavizou a mensagem de João. Ao contrário, confirmou. Jesus não cancelou a mensagem de João. Muito pelo contrário, confirmou. Como um autor da vida eterna. É isso que Jesus é, o autor da vida eterna. Ele confirmou todos os ensinamentos de João Batista. Em Mateus capítulo número 11, verso número 11, ele vai dizer o seguinte: dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João. Mas o mais pequeno no reino dos céus é maior do que João. Ou seja, é um reconhecimento ao ministério de João Batista. João, ele não pregou desde um púlpito. Ele pregou com a sua própria vida. Ele pregou no deserto.
Ele pregou nas areias quentes do deserto. Chamou o povo ao arrependimento. Ele foi chamado a preparar o caminho para o Senhor. Isaías 43, aquela profecia que diz de a voz que clama no deserto. Este é João, obediente ao seu chamado. Que nós poderíamos dizer para os nossos dias de hoje? Que nós deveríamos de ter menos religião e mais obediência. As pessoas têm se transformado em religiosos. Fazemos um estatuto e devemos de cumprir à risca aquele estatuto. Aqui as normas são as seguintes, é o que fala. Religioso, mas obediência à palavra do Senhor. Eu volto a perguntar, entre um homem vestido de terno e gravata, com muitos títulos teológicos, doutorados, e um João, vestido de pele de camelo, um cinto de couro sobre seus lombos, a barba suja de mel silvestre, com alguns gafanhotos na sua mão, em quem você iria acreditar? Nós olhamos para a aparência, porém Deus olha para o coração. Lembra quando Samuel foi ungir a Davi? Todos os irmãos de Davi passaram um a um, mas o escolhido foi Davi, aquele que ninguém dava nada por ele. O que nós poderíamos dizer dos nossos dias de hoje? Menos sermão. Menos sermão. Nós somos muito bons em dar sermão para as pessoas. Conselho. Não está mal dar um conselho de acordo com a palavra de Deus. Agora, chegamos a pessoa e já vimos com um sermão. Demos aquele sermão marcando todos os seus erros. Tem um episódio em João 8, e já estamos quase terminando, daquela mulher adúltera, que Jesus vai perguntar para ela, onde estão os que te acusam? Não tem ninguém, Senhor, foram embora. Eu tampouco te condeno. Vai em paz e não peques mais. Foram as palavras do Senhor. Porém, nós condenamos. Parece que marcamos a pessoa, assim como fazem nas fazendas aqui no sul, no Uruguai, que afastam aquelas ovelhas que estão para o consumo e colocam num campo à parte. Elas estão destinadas à morte. E nós fazemos isso também. Entregamos sermões e separamos aquelas ovelhas. E aconselhamos as outras. Não chega perto porque tu pode te contaminar. Isso acontece. Mas deveríamos de ter menos sermão e mais frutos. Com toda a sua aparência, João Batista produziu frutos. Ganhou almas para o reino do Senhor. Batizou ao próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imagine o privilégio que teve João Batista. Mas era aquele homem que vivia no deserto, que vivia na presença de Deus. A sua mensagem era forte? Era. Era de arrependimento? Era. Agora, neste momento, o convite que possa estar nós fazendo João Batista é abandonar uma fé cômoda,
abandonaram a fé doméstica, corrupta e negociável. Essa é a fé que temos hoje. No dia de ontem, bom dia, nosso irmão Cândido. Que Deus abençoe, feliz ano novo, nosso irmão Cândido, lá em Ituzaingó, na República Argentina, província de Corrientes. Que Deus abençoe poderosamente. Como se negocia? No dia de ontem, conversava com alguém sobre situações dentro da igreja do corpo de Cristo. Eu falava qual era a atitude que tinha tomado o pastor diante de determinada situação. E aquele homem disse, nenhuma. Eu digo, mas como? É porque o dízimo dele é alto. Isso é uma fé negociável. Isso é uma fé debaixo da corrupção diante dos olhos de Deus. Resumindo nesta manhã, a mensagem de João não caducou. É mais atual do que nunca. O Senhor nos chama ao arrependimento. Nos chama ao arrependimento. Menos sermão, menos religião, mais obediência, mais fruto, mais amor pelas almas. Meu Deus e meu Pai Celestial, nesta manhã, Senhor, estamos na Tua presença e quero agradecer-te, ó Deus, por este tempo que Tu nos dás. Senhor, que Tu venhas, ó Pai, visitar a cada um aqueles que estiveram junto conosco nesta manhã e daqueles que vão assistirem logo nos diferentes grupos, meu Pai, nas redes sociais. Senhor, que tenhamos a coragem, a ousadia de voltar ao primeiro amor, de voltar, Senhor Deus, à essência do Teu Evangelho. Senhor, que Teu Espírito Santo ministre sobre aqueles corações que estão, Senhor, com dúvida, que estão, Senhor Deus, feridos. Senhor eterno, que Tu venhas trazer consolo sobre eles, ó Pai. E assim como Tu falastes com Elias e alimentastes a Elias, eu te peço, Senhor, que Tu venhas falar com eles, que Tu venhas dar esse alimento, meu Deus, para que eles possam levantar-se em fé e chegar até o monte de Deus. Meu Pai, eu te louvo e te agradeço, e te peço que este dia seja um dia abençoado para cada um dos nossos irmãos e para nós, meu Deus. Guarda-nos, livra-nos, ó Deus, de toda sorte de males. Livra-nos do acidente, livra-nos do homem e da mulher corrupta. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Logo, 21 horas, estamos com a nossa transmissão em espanhol. E amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui para trazer uma palavra de Deus. Amanhã estaremos falando um pouquinho sobre o martírio do apóstolo Paulo. Que Deus abençoe poderosamente as suas vidas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.